Você vai precisar as folhas A até D, uma régua, um clips, uma tesoura e cola. Primeiro processo é pegar todas as folhas e fazer as marcações com o clips para fazer o vinco das folhas, né? O que é o vinco? Vinco é justamente essa pressão sobre a folha para facilitar a dobra depois. Então, deixando as folhas todas vincadas no magenta, né, esse pink, deixando ele todo vincado, na hora que recortar e fizer a dobra manual depois, vai ficar muito mais fácil. Então, faça isso em todas as folhas antes de começar a recortar. Começando da folha A, então, nós vamos recortar apenas as colunas amarelas. É importante aqui na hora de recortar deixar essa parte de cima com a letra A para você depois poder encontrar essa folha quando for fazer o restante da maquete. Então, primeira etapa é fazer o recorte de todas as colunas. Uma vez recortadas, então vamos colar uma a uma. Note que fazendo a dobra, né, a gente já fez o vinco antes, ainda assim nessa peça que é a menorzinha do tabernáculo, ainda eventualmente pode até ser difícil de fazer a dobra. Então vai com calma, vai devagarinho e faz todas as dobras antes de começar a colar. Você pode apoiar em cima da mesa também, né, para completar a dobra. E aí cuide, né? Ali você tem o número 2 e o número 2 do outro lado. Então a regra sempre é a mesma, colar um número sobre o outro. Então você passa a cola, né, sempre cola branca, sobre a parte cinza. Eu passo o dedo para tirar o excesso de cola, que acho melhor. Aí faz a dobra sobre ele. Sempre limpo o dedo com a cola na palma da outra mão para tirar o excesso. Então você vai pressionando aí para firmar bem. Aí depois dá o formato da coluna, que é quadradinha, e aí só resta então fazer a colagem do topo. Você pode ir pressionando, né, fazendo dobras para deixar bem firme essa colagem. Então colando o topo, também tirando o excesso com o dedo e faz o fechamento. Talvez tenha que segurar um tempo, né, esse topo, porque ele descola, observe aí. Mas aí você fica segurando um tempo até firmar bem a colagem. E aí vai fazer isso com todas as colunas, né? Agora da folha C, você vai recortar apenas esses elementos internos do tabernáculo, que é a menorá, o altar do incenso, a mesa dos pães e a arca da aliança. Também cuidando para deixar lá no topo a marcação da folha C, para você poder encontrá-la de novo, né? E aí só fazer o recorte de cada uma das peças. E em seguida, tendo recortado, a gente vai fazer a colagem deles. Duas peças, que é aqui o menorá e a arca da aliança, ele é colado sobre si mesmo para fazer os dois lados com a cor e depois a colagem dessa peça sobre a parte interna do tabernáculo. Então, fazendo essa colagem um no outro, apenas do menorá. Talvez tenha que ficar segurando um tempo até ele pressionar bem. No caso do altar de incenso, é apenas a dobra para deixar pronto para a colagem posterior. Aqui a mesa dos pães, ou a mesa da preposição. Também apenas a dobragem, dobrar para deixar pronto. E aí, finalmente, a arca da aliança, que é um pouquinho mais complexo. Você vai ter que fazer primeiro a dobra para a colagem, né, dos arcanjos ali em cima, né, ou querubins, na verdade, e aí fazer a dobra para
do restante das peças. E aí também há o exemplo que a gente fez ali com o menorá, colar o número 11 ali para deixar previamente pronto essa peça. E aí estão então as 4 peças prontas. Agora da folha B, você vai retirar apenas a bacia de bronze para fazer a montagem. Também cuidando para deixar, né, a letra lá em cima. Já aproveita e recorta também o altar do holocausto, que vai ser montado na sequência. Bacia de bronze, então faça primeiro o recorte. Aqui é apenas uma questão de fazer a dobra, né, da base e depois o recorte da bacia em si. Feito o recorte, a gente vai fazer apenas a colagem desse ponto para deixar ele numa forma de cone. Então passa, a ideia é deixar ele apenas nesse formatinho. Então passa a cola, faz a colagem do número, tirando excesso sempre, e fica segurando então um tempo até ele soltar, né? Essa é a grande dica, né, da colagem, é sempre ficar segurando um tempo até ele ficar bem firme, porque essa demora às vezes incomoda um pouco, mas ela tem a vantagem da gente conseguir reposicionar uma colagem que às vezes ficou mal feita, né? Então dá tempo de reposicionar essa colagem, que ela não é uma colagem imediata. Então agora, recortando então o altar dos holocaustos, fazendo a dobra primeiro da grelha interna, deixa separado, e aí faz agora o recorte então da parte externa desse altar aí, cuidando, né, que tem os chifres, né, esses cantos pontiagudos aí para fazer o recorte. Faz as dobras primeiro, e aí a colagem, né, do número para formar essa peça quadrada aqui. Então também o número 12 está ali para fazer a colagem lá do outro lado. Aproveita a mesa, pressiona todo ele na base, para que aí ele vai ficar bem equilibrado, vai ficar bem simétrico se fizer esse movimento. E a base está pronta, agora é questão de colar então, né, a grelha embaixo. Só observa os números, né? Na verdade eles é totalmente simétrico, então mesmo que cole invertido vai dar certo. E aí coloca na mesa e só, já com a cola, e só aplica então, né, o restante da base sobre ele, que vai dar certinho na altura certa. Pode pressionar um pouquinho antes de deixar secar em definitivo. Aí é pronto o nosso altar do holocausto. Agora da folha C, nós vamos recortar apenas o véu do Santo dos Santos. Recorta, já faz a dobra ali dos cantos, né, do 34 e do 35, para já deixar dobrado. É melhor do que fazer isso antes de colar as colunas. E em seguida vamos fazer a colagem das colunas. Veja que tem os números respectivos, embora elas sejam todas iguais. Está numerado aí para facilitar, né, o entendimento desse processo de montagem do tabernáculo. Então, mesmo processo, né, passa a cola. E apenas aplica sobre, né, o véu. Repete com todas elas. No canto assim você pode tirar o excesso de cola e alinhar com o dedo, né, já que está dobrado, então o alinhamento vai ficar certinho. E depois pode
deixar secar um tempo aí, vai estar pronta a peça. Da folha C, agora vamos pegar a estrutura 2, também deixando, né, a marcação da letra da página ali. E faz o recorte então dessa estrutura que vai fazer um dos lados do tabernáculo com também o véu da entrada do santuário. Já faz as dobras, onde já tinha vincado anteriormente, né? E aí está a nossa base primeira pronta. Mesma coisa em relação às colunas, né? Esse véu também vamos colar as colunas restantes sobre essa parte da estrutura. Pode deixar ele bem planificado nesse caso, que vai facilitar a colagem. Então faz a colagem de todas as 5 colunas. Notem que nesse são 5 colunas e no véu do Santo dos Santos são 4 colunas. Pode passar uma tesoura para tirar o excesso de cola do canto também, é o que eu estou fazendo ali, né? E deixar ele então um tempo. Então da folha B agora vai pegar a outra parte dessa estrutura central. Como vai ficar sem a marcação do B lá em cima, então eu recomendo escrever no canto a letra B e aí fazer o recorte, já que vai perder a marcação da letra B inevitavelmente, né? Então, fazendo as dobras direitinho de toda a estrutura, né? Sempre igual, sempre naquela marcação magenta. Faz a marcação inicial dele e depois firma bem em cima de uma mesa, né? Para ficar bem dobrado. Então tá aí a nossa estrutura, a outra parte montada. Agora nós vamos fazer primeiro as colagens por etapas. Tá? Primeira coisa vai ser colar as peças internas, então, né, que a gente já tinha montado antes. Isso tem que ser feito antes de fechar o tabernáculo, porque quando ele estiver fechado vai ser muito difícil. Então, primeiro, né, a Arca da Aliança, temos ali a numeração certinha. Então, vamos colar tudo antes de fechar, né? Então, feita a Arca da Aliança, agora o altar do incenso, também com as numerações ali, 29 e 30. A mesa dos pães. E, finalmente, o menorá. Então tá aí essa etapa. Agora nós vamos colar, né, o véu do Santo dos Santos, apenas este número, né, o número 33, na estrutura. Vai colar só esse lado, porque depois nós vamos fazer o fechamento de uma vez do outro lado. Então você só cola e firma bem este lado aí apenas. Pode ficar segurando um tempo. Uma ideia também é o seguinte: você coloca ele alinhado com a base toda, né? E fica segurando ali até secar bem, para deixar ele bem retinho e bem alinhado. E aí, tá colado, né? Pode sempre ir esfregando bem, né, com o dedo para ir firmando bem essa colagem.
Não tenha pressa nesse processo, né? A ideia é que tudo funcione direitinho. Agora, né, tá essa parte pronta. Então nós vamos fazer a colagem do outro lado agora, da outra estrutura nessa parte pronta. Recomendo colar primeiro a base. Então a partir dos números 38 e 37, colando essa base e depois vamos colar de trás para frente até fechar o tabernáculo. Também, né, fazendo sempre aproveitando a mesa para fazer, deixar ele bem alinhado com o chão. Então cola primeiro a parte de trás, depois a parte da frente. E aproveita aí a mesa para pressionar bem e deixar bem firme, né, esse processo de colagem. Terminado, vamos para a parte de trás. Então, primeiro bem os fundos, depois cola o Santo dos Santos, né, o véu do Santo dos Santos. Por isso que é bom deixar passar a cola apenas depois, né, porque você pode ir por etapas, sem ficar deixando cola ou rebarba na própria maquete. E agora, fechamento da parte da frente, né, o número 35, então a gente fecha a entrada do santuário. E aí, está pronto, né? Pronta a estrutura, você pode ir ajeitando ela para alinhar, mas está pronta a estrutura do tabernáculo. Aí podendo visualizar o interior, que essa é a ideia desse trabalho, né? Agora vamos voltar para a folha B, né? A gente tinha feito a marcação, a caneta, e fazer o recorte dela e a montagem então desses, a simulação de dois véus na verdade, né? Um por dentro e outro por fora. Então faça as dobras como sempre, né? E vamos fazer então a montagem agora desse primeiro conjunto de véus. Observe que os querubins ficam para dentro. Então tem a numeração ali também para fazer a colagem. Passa a cola e faz então esse fechamento dos dois lados aí. E aí temos o outro lado e está já pronta então a nossa cobertura, as duas primeiras coberturas, né, do tabernáculo. Agora vamos da folha A, né, pegar as outras coberturas. Na verdade é um recorte só de uma peça só, mas também que simula duas coberturas, né, nas mais externas aí, por dentro vermelho e por fora essas peles de animais. Fazendo as dobras.
E o mesmo processo das outras coberturas, fazer então a colagem dos cantos. E aí está pronto então a outra cobertura. Note como eu vou sempre esfregando bastante, apertando para dar uma colagem perfeita, né? Tira e aí aproveita também para tirar o excesso da cola. É assim que funciona, com muita calma. Agora da folha C, vamos recortar as cortinas do pátio A1, né, para fazer a emenda. Deixa a outra reservada. O importante agora é fazer esse recorte para emendar, que é um dos lados mais compridos do pátio do tabernáculo. Ali, número 43, então você veja qual é a numeração e faça a emenda respectiva. Aproveita a régua, né? Você pode usar a régua para fazer então o alinhamento mais perfeito. Então, faça a dobra, aproveita a mesa, né? Que é essa dobra que vai deixar ele retinho e sustentado direito em pé. Agora da folha D, vamos recortar também a cortina do pátio 3, também aquela que vai com emenda, do mesmo jeito. E vamos deixar o resto reservado para depois. O processo de recorte é exatamente igual ao anterior. Então, passar a cola, fazer a emenda, e aí nós vamos ter as duas laterais mais compridas para montagem. Agora fazer a dobra dos cantos e temos aí as duas laterais prontas. Agora nós vamos pegar o restante que sobrou na cortina 2 e 4 e fazer o recorte delas e preparar então a montagem, a união de todas elas para fazer o pátio. Então, tá todas as peças já prontas. Agora nós vamos fazer a união delas. Olha, observe que no canto nós temos os números e você só tem que achar então um número correspondente para fazer a colagem bem certa, né? Então tá aí, número 43, fazer essa colagem. Não tem uma ordem aqui, o importante é apenas encontrar os números respectivos. E aí finalmente a entrada então. E aí está pronto, né, a nossa montagem dessa estrutura externa do pátio do tabernáculo.
Agora sobraram os personagens, então vamos fazer o recorte e a dobra deles para ambientar o nosso pátio. Aí os personagens montados. E agora vamos fazer então o trabalho final. Nós temos aí a primeira cobertura, que vai sobre o tabernáculo. Isso é bem legal de ir mostrando como é que funcionavam essas coberturas, né? Você vai ensinar para uma criança e tal. Então tá aí, né, a estrutura principal pronta e montada. Com sempre a possibilidade de olhar por dentro, né? Essa é a parte legal dessa maquete, né? Que as pessoas aprendendo vejam por dentro. E aí faz então a montagem do ambiente, né, do tabernáculo, né, completo, pronto.